Imagine o som das ondas batendo no casco como se fossem martelos, anunciando um destino inevitável. Nos séculos em que o tráfico negreiro dominou o Atlântico, cada navio que deixava a costa africana carregava mais do que corpos acorrentados. Carregava uma indústria inteira construída sobre dor, lucro e desumanização. Os navios negreiros não eram apenas embarcações, eram máquinas calculadas para transformar vidas em mercadorias, comprimindo centenas de pessoas em espaços tão apertados que até o ar parecia gritar. A viagem começava antes mesmo de zarpar. Aldeias eram incendiadas, famílias dilaceradas e homens armados escolhiam quem viveria e quem morreria no convés antes do oceano engolir a esperança. No interior dessas embarcações, o dia e a noite se misturavam em um único pesadelo. Crianças eram presas a correntes que mal podiam carregar, mulheres eram jogadas em porões abafados e homens eram amontoados como se cada centímetro de espaço tivesse preço. O porão dos navios negreiros era um inferno vivo. Escuridão absoluta, calor sufocante e um cheiro que misturava suor, sangue, vômito e morte. A travessia, conhecida como Passagem do Meio, podia durar semanas ou meses, e durante todo esse tempo, o ar parecia se tornar mais pesado a cada respiração. Muitos morriam antes de ver o outro lado do oceano, e seus corpos eram jogados ao mar como se nada significassem. Os comerciantes chamavam isso de perda aceitável. Nas contas frias dos donos de navios, cada vida tinha valor apenas até o momento em que deixava de gerar lucro. Existiam manuais ensinando como maximizar o transporte, quantas pessoas cabiam deitadas, como acorrentá-las com mais eficiência, como alimentar o mínimo possível para mantê-las vivas. Tudo era calculado. Cada corrente, cada grilhão, cada gota de água tinha preço. E enquanto os marinheiros caminhavam pelo convés respirando ar livre, abaixo deles, centenas lutavam para sobreviver à falta de oxigênio. Muitos entravam na embarcação humanos. Ao chegar, tinham sido reduzidos a sombras de si mesmos. A resistência, entretanto, nunca deixou de existir. Houve revoltas que estremeceram o casco dos navios. Homens e mulheres que, mesmo acorrentados, tentaram reconquistar a própria liberdade. Alguns mergulhavam no mar acreditando que seus espíritos retornariam à terra natal. Outros atacavam marinheiros com dentes e unhas, transformando o porão em um campo de batalha. Para os comandantes, cada rebelião era um lembrete perigoso de que nenhuma corrente era capaz de apagar a vontade humana. Ainda assim, respostas brutais seguiam cada tentativa de libertação. Castigos públicos, torturas e longos períodos sem água ou comida. A travessia era uma guerra silenciosa, e a maioria não sobrevivia. Ao chegar às Américas, a cena não era menos cruel. As pessoas eram lavadas como mercadorias, examinadas como animais e leiloadas como peças de metal. O desembarque era acompanhado de gritos, choros e separações definitivas. Famílias eram partidas como se laços de sangue fossem inconvenientes para o comércio. Os donos das fazendas escolhiam quem teria força para trabalhar e quem seria descartado. O choque cultural era devastador. Após meses no escuro, os sobreviventes viam um mundo onde sua liberdade havia sido apagada e substituída por números escritos em documentos. O navio podia ter chegado ao destino, mas o sofrimento estava apenas começando. Os navios negreiros foram responsáveis por transportar mais de 12 milhões de africanos, mas o número real de vidas perdidas é impossível de medir. Milhões morreram antes mesmo de zarpar, outros durante a captura, nas marchas forçadas ou nas semanas trancados em fortes costeiros. E entre os que embarcaram, muitos nunca viram terra novamente. Ao longo dos séculos, o Oceano Atlântico se tornou um grande cemitério invisível, um mar onde cada onda carrega ecos de vozes que foram caladas. Até hoje, pesquisadores encontram restos de navios afundados e reconhecem neles a mesma arquitetura da morte. O mais perturbador é que tudo isso era legal. Governos criaram leis para proteger o comércio. Bancos financiavam viagens e seguradoras cobravam prêmios até por pessoas mortas. A economia de impérios inteiros dependia desse sistema. Açúcar, algodão,
ouro e tabaco. Tudo era movido pelo trabalho de mãos que chegaram acorrentadas. A escravidão atlântica não foi um acidente isolado da história, mas uma engrenagem central no crescimento de nações inteiras. Cada navio negreiro era um lembrete de que a riqueza de alguns foi construída sobre o sofrimento calculado de milhões. E ainda assim, a memória dessa travessia ainda é abafada. Nos livros, os navios são citados de forma rápida, sem que o horror seja exposto em sua totalidade. Poucos conhecem o interior desses porões, a escuridão que engolia vidas, o som constante de correntes e a febre que transformava corpos fortes em espectros. Os navios negreiros foram uma das maiores engrenagens de violência já criadas pela humanidade, mas muitos só enxergam números, nunca rostos. Cada história, cada nome, cada vida perdida merece ser lembrada, porque só quando reconhecemos o peso dessa travessia é que entendemos o tamanho da ferida que ela deixou no mundo. Hoje, museus e documentários tentam reconstruir o que sobrou dessa história, mas o mar guarda segredos que jamais serão recuperados. A memória do Atlântico continua viva, silenciosa, movendo-se com as correntes. Em cada rota traçada por GPS, existe uma linha que um dia foi percorrida por pessoas que não escolheram partir. Em cada porto turístico, existe um ponto onde lágrimas se misturaram ao sal do oceano. A verdadeira indústria da morte do Atlântico não foi apenas um capítulo sombrio, foi uma estrutura global que moldou continentes, culturas e cicatrizes que ultrapassam gerações. Os navios negreiros representam mais do que um instrumento de transporte, representam um limite extremo da crueldade humana. Uma lembrança de até onde podemos ir quando vidas são reduzidas a cifras. A história dessa travessia não deve ser esquecida, porque ela nos força a enxergar o que fomos capazes de fazer. E também nos lembra que, apesar de toda a violência, houve resistência, houve coragem, houve pessoas que, mesmo acorrentadas, mantiveram viva a chama da humanidade. É por isso que essa narrativa precisa ser contada, para que o silêncio imposto pelos navios negreiros não se repita na voz dos vivos.